Olá! Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a continuação do que a gente está estudando e eu preparei esse material para que seja um reforço para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a crise de 1929, que se seguiu de um período chamado de Grande Depressão nos Estados Unidos. Tudo que a gente vai falar a partir de agora é continuação do nosso assunto sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, coloquei aqui essa capinha com uma imagem, né, de uma fila bem grande que representa bem pessoas que estavam buscando receber benefício ou algum tipo de doação, né, durante esse período nos Estados Unidos. É interessante a gente pensar em como essa crise começou e em que situação os Estados Unidos estavam depois da Primeira Guerra, né? A gente estudou e viu que depois do Tratado de Versalhes e do fim da Primeira Guerra Mundial, o país que na prática saiu como vitorioso foram os Estados Unidos, né? Além deles atenderem ao grupo que venceu a Primeira Guerra, atenderam eles com suprimentos e empréstimos, enquanto o parque industrial dos países europeus estava devastado pela guerra que tinha acontecido lá, esse mercado acabou sendo suprido, né, atendido pelos Estados Unidos, que nessa época começaram um processo de superprodução, né, investindo muito na industrialização do país e na produção de bens que fossem ser vendidos especialmente para os países europeus. E como é que desse cenário tão promissor pós Primeira Guerra Mundial, onde eles não estavam atendendo só o mercado interno, mas também os países europeus, os Estados Unidos acabaram nessa crise de 1929. Bom, no decorrer da guerra, de 1914 até 1918, a gente tinha aquelas duas alianças, que a gente já sabe, né? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E a gente sabe que os vencedores foram a Entente, aos quais a gente tinha como um forte aliado os Estados Unidos. Na verdade, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi decisiva para os rumos que a guerra tomou, né? E para o fim dela. Então, os Estados Unidos estavam do lado do grupo da Entente, que acabou sendo o grupo vencedor. Por consequência, né, do fim da Primeira Guerra, houve o crescimento industrial nos Estados Unidos. Durante os anos em que a guerra estava acontecendo na Europa, a produção europeia estava muito voltada para o setor bélico, né, para a produção de armas e munições e tudo que fosse adequado para aquele cenário de guerra em que eles estavam vivendo. Já os Estados Unidos se colocaram à disposição para atender esses países com todos os outros produtos que naquele momento eles não conseguiam fabricar. Com o final da Primeira Guerra, a Europa, boa parte do parque industrial europeu estava destruído por conta das batalhas e de tudo mais, a capacidade industrial deles também estava bem menor. Os Estados Unidos ampliaram ainda mais o seu mercado dentro da Europa, né? Onde eles vendiam tudo que estavam produzindo e a Europa tinha essa necessidade de importar produtos. Nesse final da Primeira Guerra, ou seja, na década de 20, os Estados Unidos estavam produzindo mais ou menos 45% de tudo que era feito no mundo. Um país só tinha esse monopólio, né, de muitas coisas que estavam sendo vendidas para a Europa naquele momento pós-guerra, imediatamente pós-Primeira Guerra. Obviamente que esses países europeus não iam esperar muito tempo para começar a se recompor depois da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos é que não estavam contando com isso a princípio. Pouco a pouco, a Europa começa o seu processo de reconstrução. Na mesma medida em que os Estados Unidos aumentavam ainda mais a sua produção, porque o mercado consumidor da Europa estava ficando grande para eles, né? Os europeus, aos poucos, também começavam a se recuperar do que tinha acontecido na Primeira Guerra. Então, as fábricas que até então estavam destruídas começam a se reerguer. As cidades, né, vão se refazendo aos poucos, recuperando a capacidade de produção. E a procura pelos produtos americanos, aos poucos, vai diminuindo, porque o mercado europeu ele começa a se reerguer.
indo contra essa lógica, os Estados Unidos cada vez mais continuavam produzindo. A produção aumentava cada vez mais. Isso é o que a gente chama de superprodução. Eles estão produzindo um número muito maior e, nesse momento, já não existem compradores suficientes para tudo que os Estados Unidos estão produzindo. A Europa, aos poucos, não recupera só a sua capacidade produtiva para o mercado interno, mas aos poucos eles vão voltar a disputar mercado com os próprios americanos. O que isso significa? Quando, no fim da Primeira Guerra, a Inglaterra, por exemplo, estava com o parque industrial bastante reduzido e agora ela está se recuperando, nessa recuperação ela volta a atender não só a própria Inglaterra, como outros países próximos, concorrendo diretamente então com os mercados que os Estados Unidos dominavam até esse momento. Enquanto isso, nos Estados Unidos, se focava muito no chamado estilo de vida americano, que tinha basicamente um apelo muito forte para o consumo, né? O consumismo. Existe nos Estados Unidos um forte incentivo para que as pessoas comprem, consumam, e isso acaba estimulando ainda mais a produção. Propagandas, campanhas, outdoor, todo tipo de forma de se divulgar essa informação é usada para que as pessoas entendam que a felicidade delas vai ser medida pelos bens que elas têm. Então, muitas novidades vão chegar às casas nesse momento, várias marcas de produto vão se tornar as mais procuradas, as melhores, e as pessoas vão entender que elas precisam daquilo para ser felizes. Então, se estabelece nos Estados Unidos um estilo de vida feliz que está ligado ao consumismo, para que toda aquela produção que está sendo feita e não está sendo vendida para os países europeus seja vendida nos Estados Unidos também. Mesmo com esse esforço, muito da produção norte-americana acaba ficando armazenada, porque a oferta de produtos começa a ser muito maior que a procura por esses produtos. O ritmo da produção não é reduzido e os americanos eles começam cada vez mais a investir em ações, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas basicamente é como se as empresas estivessem divididas em pequenos fragmentos, pequenos pedacinhos, e a gente pode adquirir essas ações, esses pedacinhos das empresas. Enquanto uma empresa é próspera, está ganhando dinheiro, está vendendo muito, as ações dela, por consequência, valem muito. Então, a gente paga caro por essas ações. E quanto mais essa empresa valoriza, quanto mais ela ganha dinheiro, mais caras essas ações passam a valer. Então, de maneira geral, quando as empresas estão crescendo, comprar ações é um investimento bom, porque elas vão crescer e aquela ação que eu paguei 10 mil reais, se a empresa continuar crescendo, vai valer 20 mil ou 30 mil. Só que as empresas americanas, quando as europeias começam a se recuperar, a tendência é que essas ações percam valor, porque as empresas também estão vendendo menos. Portanto, quem comprou muitas ações antes, enquanto as empresas estavam em crescimento, agora estava se sentindo ameaçado porque essas ações estavam pouco a pouco perdendo valor. E por conta desse grande número de pessoas comprando ações, e aí tinha gente que hipotecou a sua casa, né, vendeu os seus bens e investiu tudo em ações. Isso desencadeou o que a gente chama da crise de 1929, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? A superprodução e a falta de compradores fez com que os produtos acabassem sendo desvalorizados, né? Que é a lei da oferta e da procura. Quando tem muita coisa sendo produzida e não tem gente comprando, a tendência é que elas diminuam de valor. Muitos agricultores são levados à falência nesse período também. As especulações geradas em torno da Bolsa de Valores fazem com que as ações comecem a cair cada vez mais, as empresas vão perdendo seu valor e as ações vão valendo menos. A quebra da Bolsa de verdade aconteceu em outubro, né, de 1929, quando milhares de pessoas, milhares de acionistas desesperados estão tentando vender as suas ações na Bolsa de Valores, mas não existe mais gente querendo comprar. Só tem gente querendo vender ações, porque está vendo que elas estão perdendo valor cada vez mais, né?
E várias pessoas, com essa quebra da bolsa, né, acabaram perdendo tudo que tinha. Algumas pessoas perderam o investimento de uma vida inteira, algumas pessoas perderam os bens que elas tinham porque foram vendidos para comprar ações ou foram bens hipotecados, né? Que foi pego o dinheiro daquele bem para comprar as ações e depois pagar aquele bem novamente, então não conseguiam mais. Então essa foi a quebra da Bolsa de Nova York. A crise americana, obviamente, como a gente já sabe que os Estados Unidos tinham relações comerciais com quase que todo mundo, acaba afetando quase que todo mundo também. Quando a gente estudou sobre o Brasil aqui na Primeira República, a gente viu que a nossa maior produção na época, a base da nossa economia era o café. E quem comprava o café brasileiro eram os Estados Unidos. Então, a crise americana teve efeitos que, né, repercutiram em muitos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, porque eles não conseguiam mais comprar a mesma quantidade de café que eles compravam da gente antes. Ali embaixo tem até um número para a gente ver, ó. 4 mil bancos faliram, 85 mil empresas fecharam as portas só dentro do país, né? E 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Então foi um período assim de uma crise financeira muito, muito forte nos Estados Unidos e que direto ou indiretamente afetou o mundo todo. Bom, essa crise afeta outros países, como eu falei para vocês, né? Aqui no Brasil, especialmente relacionado à produção do café. E aí teve aquele episódio que a gente já estudou, né? Do convênio de Taubaté, onde boa parte da produção acaba sendo incinerada porque não tem para quem vender. E aí a gente tem esses outros resultados que vão aparecer aqui. A falência de vários bancos e empresas, tanto dentro dos Estados Unidos quanto fora deles, porque as empresas que estavam diretamente ligadas aos Estados Unidos ou que vendiam especialmente para eles, por exemplo, como era o caso do Café do Brasil, acabaram falindo também. Aqui a gente teve vários cafeicultores que perderam tudo nessa época. E aí vem o plano de recuperação econômica, que se chama New Deal, novo acordo. O presidente americano, ele adota ideias de intervenção do Estado na economia. Nessa lâmina aqui, nessa página aqui, vocês conseguem ver todos os mecanismos que ele usou de intervenção para recuperar a economia americana. Então, depois vocês deem uma pausinha aqui para vocês poderem ler todos esses pontos que eu coloquei aqui, para vocês darem uma olhada em como essas medidas acabaram favorecendo a economia americana, mas elas têm muito a ver com a intervenção estatal. É quando o governo ele dita as regras da economia, tentando dinamizar esse processo, controlar a economia do país e assim recuperar, né? E foi o que deu certo nos Estados Unidos. Claro que foi um processo longo, lento, mas a intervenção do Estado na economia foi o que resolveu a crise econômica, foi esse novo acordo, né, que era o plano do então presidente. A grande crise teve consequências muito além das consequências econômicas. Dentre as consequências sociais, ou a gente pode chamar de ideológicas, a crise americana levou ao fortalecimento de ideias de ditadura para outros países, especialmente na Europa. Então a gente vê cada vez mais movimentos que queriam a força toda concentrada no Estado, ganhando mais repercussão, mais seguidores e sendo vistas de forma mais positiva, especialmente na Europa. E é ali que a gente vai ver a consolidação do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, que são regimes autoritários que focam no controle restrito, né? E a experiência americana, a crise capitalista americana, mostrou para os países europeus que aquela forma de administrar, aquela forma de governo, tinha falido, não tinha dado certo nos Estados Unidos. Então, meio que deu um combustível a mais para quem pregava uma outra forma de governo lá na Europa para que eles tivessem mais apoio. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente depois sobre
como foi o surgimento do fascismo e do nazismo, mas é importante a gente saber que ele tem uma base na crise americana para que ele possa se consolidar, se desenvolver e ganhar cada vez mais força lá na Europa, certo? Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois movimentos, nazismo e fascismo, e como eles acabam levando com força e com muito mais rapidez ao início de um segundo conflito grande e mundial, que é a Segunda Guerra, ok? Então, nas próximas aulas a gente conversa mais um pouquinho.